Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. E eu chego ao lado de dois grandes companheiros, já vou colocá-los aqui na tela para você, para a gente fazer o prognóstico da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Este quadro que a cada rodada vem ganhando mais visualizações, vem ganhando mais popularidade, já pegou o prognóstico da rodada, que a gente acerta, a gente erra, mas a gente está sempre trazendo para vocês aqui o que a gente espera de cada um dos jogos da próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui ao lado de Ana Lívia Dias. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Gerli. Olá, o nosso novo companheiro, Vitor. Seja bem-vindo. E é um prazer fazer esse quadro que está sendo bem divertido, né, Gerli? E já caiu no gosto popular. Exatamente, e ter o prazer de cumprimentar a primeira vez conosco aqui no Futebol 62, mas será a primeira de muitas e muitas, assim esperamos, o nosso grande Victor Gader, uma das grandes revelações aí da internet. Na internet, se ela traz muita coisa ruim, ela traz muita coisa boa também, e para nós que gostamos do futebol goiano, ela trouxe o Victor Gader, que felizmente está conosco aqui agora no Futebol 62. Seja bem-vindo ao Futebol 62, Victor, e seja bem-vindo também aqui ao nosso prognóstico da rodada. Fala aí, Geliezer, fala aí, Ana Lívia, fala aí, torcedor do Futebol 62. Cara, maior prazer, maior honra minha estar aqui participando com vocês. É um programa que, como vocês mesmos falaram, já caiu no gosto e faz muito sentido a gente trazer para vocês aqui toda a nossa expectativa, né, para a rodada e falar desses jogos, falar dos times. Vamos passar tudo bonitinho aqui para vocês. Esse é o nosso Victor Gader, que vai estar conosco aqui a partir de agora nos prognósticos, nos debates, que começa na próxima segunda-feira, dia 14, tem o F62 Debates. Eu, a Ana, o Vitor, o Marcelo Borges, vamos tentar levar a você aí o melhor do debate, sempre no nosso perfil, né, um perfil mais técnico, um perfil mais profundo, né? A gente procura muito mais levar você conteúdo do que memes. Então, nosso foco aqui é este. E nós vamos trazer aqui o prognóstico dessa 16ª, o Campeonato Brasileiro da Série B caminhando para o final do turno, né? Estamos chegando, faltam 4 rodadas para fechar o turno, e nós vamos falar aqui da 16ª rodada. Eu e a Ana já fazemos constantemente, o Vitor vai fazer com a gente a primeira vez, mas a nossa ideia é trazer mais ideias, trazer mais opiniões para dentro deste quadro. Olha só, primeiro vou apresentar a vocês as rodadas, é aquelas estatísticas, Ana, que a gente sempre traz aqui para você, torcedor do futebol goiano, e não só do futebol goiano. O quadro está ganhando muitas adesões aí, Brasil afora, torcedores de outros clubes também entram aqui para acompanhar os nossos prognósticos da rodada. Então, primeiro vamos apresentar aqui a tabela. A gente apresenta aqui Primeiro a gente apresenta aqui a tabela do campeonato, compartilhar aqui com vocês a tabela até a 15ª rodada, né? Os jogos aqui até a 15ª rodada. O Coritiba é líder, 30 pontos, o Goiás vice 30, Novo Horizontino terceiro 27, Avaí é o quarto 24. Este é o G4. Depois nós temos aqui aquela zona neutra, a zona branca, com o Remo em quinto, 24, o Atlético Paranaense em sexto, 23, com 22, temos a Chapecoense em sétimo, o Vila em oitavo e o Cuiabá em nono, com 21, o CRB em décimo, o Atlético em 11º, com 20, o América em 12º, com 18, a Ferroviária em 13º, 14º, 15º e 16º, o Operário, Criciúma e Botafogo, tem 17 pontos. E lá dentro do Z4, onde ninguém quer estar, o Atlético é o 17º com 15, e depois vem um trio com 14 pontos. O Paysandu em 18º, o Volta Redonda em 19º e a equipe do Amazonas na 20ª colocação. Então essa aqui é a classificação geral, a classificação de momento. A que resolve as coisas é essa aqui. Mas nós temos outras classificações interessantes que sempre trazemos para vocês. Vamos observar a classificação como mandante da Série B neste momento. O melhor mandante é o Coritiba, 19, em segundo, o Novo Horizontino, 18, em terceiro, Goiás e Remo, 17, em quarto, o CRB com 16. Depois vem uma turma ali com 15 pontos, ó. A Chapecoense em sexto, o Vila Nova em sétimo, o Atlético em oitavo, o Avaí em nono. A turma com os 14 pontos, só o América, com 13 pontos, Cuiabá e Atlético Paranaense, com 12 pontos, Ferroviária, Volta Redonda e Amazonas. E os piores times
como mandante, o Criciúma com 11, ao lado do Operário, o Botafogo com 10 pontos, o Paysandu com 8 e o Atlético é o pior mandante com apenas 6 pontos. Conquistarmos a análise como visitante. Classificação como visitante, o Goiás é o melhor visitante, 13 pontos, o Coritiba é o segundo, 11, o Atlético Paranaense já é o terceiro, com 10, o Atlético, aí vem Atlético, Avaí, Novo Horizontino e Cuiabá com 9, o Vila Nova aparece na nona colocação com 7, ao lado de Chapecoense, Botafogo e Remo, o Atlético é o décimo segundo, né? Se você pegar ali, tem muita gente com 6 pontos, o América, o Operário, Criciúma, Atlético Ferroviário e Paysandu, todos eles têm 6 pontos. Os piores aí, o Amazonas, o CRB com 5, o Amazonas com 2 e o Volta Redonda apenas com 2 pontos até agora. E uma outra classificação que eu queria trazer aqui para vocês, até para dar um balizamento para a gente, é a classificação das últimas 5 rodadas, da 11ª à 15ª rodada. O time que mais pontuou nesse período foi o Coritiba, 11. E observem, o segundo e o terceiro, os dois com 10 pontos, são justamente o duelo desta rodada, Atlético e Paysandu. São as duas equipes que foram as segundas em pontuação nas últimas 5 rodadas, 10 pontos para o Atlético, 10 pontos para o Paysandu. Depois vem a turma com 9 pontos, Atlético e Atlético Paranaense. O Goiás aparece em 12º, décimo, né, ali ao lado do América, Amazonas e Remo, com 7 pontos, e o Vila Nova é o 14º ao lado de Chapecoense e Ferroviária, com apenas 6 pontos nos últimos 15 disputados. Então o Atlético bem aí nesse recorte recente. E as estatísticas da Série B até agora, elas apresentam para a gente, vamos lá, abriu aqui, no melhor ataque tem um empate quadrúplo aí. Atlético Paranaense, Avaí, Chapecoense e Goiás são os melhores ataques com 19 gols. O Coritiba segue a melhor defesa com 6. As maiores goleadas, Criciúma no Atlético e Chapecoense no Amazonas, 4-0. A maior invencibilidade dentro do campeonato foi do Remo, 9 jogos. A maior sequência de vitórias do Novo Horizontino, 5. A maior sequência de derrotas do Vila, 5. A maior sequência sem vitórias do Paysandu, 11. E atualmente a maior invencibilidade é do Coritiba e a maior sequência sem vitórias é do Cuiabá, com 4 jogos que o Cuiabá não vence. Então estes aí são os dados, né, os principais dados deste momento da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora vou trazer para vocês os jogos da rodada, até para a gente fazer aquela eleição que a Ana já está acostumada e o Vitor está chegando agora, os jogos da... Está tendo uma oscilação aí na internet, esses... me parece que tirou, aqui, CRB e Coritiba, Vila Nova e Operário, Novo Horizontino e América, Paysandu e Atlético, Atlético Paranaense e Goiás, Criciúma e Ferroviária, Chapecoense e Remo, Atlético e Avaí, Botafogo e Volta Redonda, Cuiabá e Amazonas. Repetindo rapidamente, CRB e Curitiba, Vila e Operário, Novo Horizontino e América, Paysandu e Atlético, Atlético Paranaense e Goiás, Criciúma e Ferroviária, Chapecoense e Remo, Atlético e Avaí, Botafogo e Volta Redonda, Cuiabá e Amazonas. Vou deixar ele aqui na tela para a gente poder observar. E eu vou começar as perguntas para vocês, e nós três vamos respondendo aqui, seguindo aquele nosso roteiro. Vamos começar hoje pelo nosso participante novato, nosso grande Vitor Gada. Vitor, para você, quais são, elege aí 2, 3, se você quiser, mas quais são os principais jogos dessa 16ª rodada? Olha, eu destaco o primeiro jogo aí da nossa sequência aí, né? CRB e Curitiba, visto que o CRB vai jogar em casa, mas vem de 3 jogos sem vitória, 3 derrotas, inclusive, né? Pegando o Curitiba chegando como visitante, mas é o líder da competição, né? Deve ser um jogo bem pegado esse aí. Também temos o jogo do Atlético Paranaense contra o Goiás. Isso aí é um jogo importantíssimo. O Furacão vindo numa recuperação, apesar de ter perdido no jogo anterior. No último jogo ele venceu, né? Ele venceu a última partida, então vem numa sequência boa e o Goiás tá naquele período de oscilação, né? Liderou por muito tempo, agora tá empatado ali com o Coxa, mas em critérios de desempate ele fica atrás.
Então é um jogo fundamental ali. É um jogo bem complicado também. E eu queria destacar também o jogo do Atlético contra o Paysandu. Porque o Paysandu, por mais que esteja na parte inferior da tabela, ele vem numa crescente nesses últimos jogos. A gente viu nas estatísticas, inclusive, né? Uma crescente bacana depois que saiu o Luizinho Lopes. E vai pegar o Atlético, que também não vem assim. Vem uma crescente nas últimas rodadas depois da mudança técnica, mas ainda precisa se provar, né? E conseguiu um resultado positivo anteriormente, mas precisa se provar e vai jogar fora de casa. É um jogo muito complicado. Tendência é que seja um jogo muito pegado, muito parelho, né? Mesmo com o Paysandu estando numa posição bem mais abaixo. Então, esses para mim seriam os jogos principais, na minha opinião, para essa rodada. Tem também o Chapecoense e Remo, que é um bom jogo também, certamente vai ser um jogo bastante disputado ali também. E você, Ana? Quais você considera aí os principais jogos dessa 16ª rodada? Eu selecionei três, Gerli, mas na mesma linha do Vitor. Chape e Remo, pela questão do G4, são duas equipes que estão buscando essa vaga aí, que eu acho que é a do Avaí, que está em aberto. A quarta vaga que está todo mundo mirando, do 14º, a partir do América, 12º colocado, está todo mundo de olho na vaga do Avaí, do quarto colocado. E Chape e Remo entre eles. E vem numa oscilação, e são times que eu considero parelhos nessa Série B, então acredito que vai ser um grande jogo. Agora, um jogo de times que não são parelhos e que eu acho que vai ser interessante é o do Atlético contra o Avaí. O Avaí, por estar no G4, mas vem com um tropeço, conquista uma vitória, tropeça de novo, bem a cara do Jair Ventura, e o Atlético numa recuperação, podendo sair do Z4. Então, acho que pode ser aí a tendência de um bom jogo. E finalizo com o Atlético Paranaense e Goiás. Goiás que precisa se reabilitar no campeonato, apesar de ter vencido a Chapecoense. Vem de uma sequência muito ruim taticamente, tecnicamente, enquanto o Atlético Paranaense parece estar entendendo como que funciona a Série B. Então seriam esses três jogos que eu selecionaria. A rodada oferece muitas ofertas, né, assim, muitas demandas para a gente escolher. Realmente, eu observando aqui as análises de vocês, elas são todas bastante pertinentes. Assim, a gente escolhe três, mas poderia escolher outros três sem muita dificuldade. Mas assim, eu vou chamar assim aqueles que me chamam a atenção. Eu gosto muito de assim, qual o jogo que me dá vontade de ver, sabe? Eu vou nesse Atlético Paranaense e Goiás pela tradição dos dois clubes e também pelos momentos, né? O Goiás ex-líder, mas ainda co-líder, vamos dizer assim, e o Atlético Paranaense tentando experimentar essa arrancada, né? Tentando voltar ao G4, tem condições para isso, acho que é um jogo muito interessante. Eu vou no Paysandu e Atlético pelo momento das duas equipes, estão entre as equipes que mais pontuaram nas últimas rodadas, então acho que vai ser um jogo bem interessante, e vou nesse jogo da Chape com o Remo também. A Chape é uma mandante muito boa, o Remo também brigando para entrar no G4, os dois querem o mesmo objetivo que é no G4, vão ser os três jogos que eu trago aí para você. Agora começando por você, Ana, quem para você é o maior favorito dessa 16ª rodada? O maior favorito, Gerli, essa eu tô quebrando a cabeça aqui para decidir. É o Novo Horizontino. Pelo que vem apresentando, e contra o América, eu vou novamente no Novo Horizontino. Não deu certo na última, né? Aquela que nós fomos de Não, Novo Horizontino contra o Amazonas, ele derrubou a gente. E para você, Gado, para você, qual é o maior favorito dessa rodada? Para mim também é o Novo Horizontino. Eu falaria isso, eu tava na ponta da língua aqui. Eu concordo com a Ana Lívia. O Novo Horizontino chega como favorito, apesar de ter vindo de 2 empates, né, nos últimos jogos, mas o Novo Horizontino teve uma sequência de 5 vitórias, da nona até a 12ª rodada. Então foi uma sequência muito positiva que botou ele lá em cima no G4. E vai pegar uma América que vem em péssimo momento, né? Perdeu até em casa num vou colocar como clássico, né? Porque são dois times ali de Minas, mas eu nem considero, porque não são nem adversários, nem. Mas enfim, dois times de Minas se enfrentaram ali e o Atlético conseguiu sair com a vitória, mesmo jogando fora de casa. Então, realmente ele chega como o favorito nessa rodada, para mim, o Novo Horizontino. Eu vou no outro, sabe? Eu acho essa rodada é muito equilibrada,
mesmo. Mas dentro nessa Série B, eu acho que por esse jogo sendo oba, pelo Vila vir de 2 vitórias seguidas, eu vou no Vila contra o Operário como o maior favorito desta 16ª rodada. Que pode dar uma zebra nesses jogos da 16ª rodada? Uma zebra, eu iria, Gerli. Eu tô acreditando no Atlético. E, Apesar Atlético e Avaí, Atlético venceu o América, como o Vitor pontuou, não era um clássico, mas era um confronto regional. Vem com uma recuperação. Então, se fosse para apostar numa zebra, apostaria no Atlético. e você, Gada, para você, onde é que você sente o cheiro, né? Lógico, você tem que considerar o outro favorito para ser zebra, né? Mas onde é que você sente aquele cheiro que pode dar uma zebra nessa rodada? Olha, a Ana Lívia tá indo certeira, viu? Nos comentários, que pra mim o Atlético também é um time passível de vencer e surpreender, né? O Avaí é favorito, franco favorito, né? Diante do Atlético mesmo jogando fora de casa. Mas a sequência atual, né? Tanto do Avaí quanto do Atlético, ela coloca a gente com essa dúvida, né? Porque o Atlético conseguiu uma importante vitória, cara. O último jogo foi muito importante para o Atlético, é uma vitória assim para se reafirmar no campeonato, né? E aí pega o Avaí, que vem de uma oscilação. É um ganha e perde pra caramba. Então a gente fica meio na dúvida, mesmo jogando fora de casa, né? O Avaí chegaria como favorito, mas não sei se eu colocaria toda a minha ficha nele. Eu acredito que o Atlético talvez possa surpreender, sim. Tá aí a opinião da Ana e do Vitor. O Atlético contra o Avaí, eu vou no Volta Redonda contra o Botafogo, sabe? Assim, eu não confio no Botafogo em Ribeirão Preto. Eu acho que o Botafogo fora de lá, ele traz muito trabalho para os adversários, mas lá dificilmente ele consegue fazer o resultado. Quase sempre tropeça. Então eu vou no Volta Redonda, mas seria assim, ó, porque eu quero uma zebrona mesmo, daquelas bem graúdas, que você vê ela lá na savana de longe. Então eu vou no Volta Redonda aqui contra a equipe do contra a equipe do Botafogo, lá na cidade de Ribeirão Preto. Agora nós vamos entrar na análise jogo a jogo, né, para a gente trazer aqui o que a gente espera de cada um. Alguns nós já falamos, né, inclusive do favoritismo e tudo, a gente passa mais rápido, mas vamos fazer aqui jogo a jogo, o que a gente espera desta rodada. Então vamos começar aqui pela ordem cronológica dos jogos, colocando aqui na tela para vocês o jogo que vai abrir a rodada. Esse jogo é amanhã, quinta-feira, 21h35, nesse horário maravilhoso que todos nós gostamos bastante. CRB e Curitiba, né? O que esperar de CRB e Curitiba? Para você, Gada, o que você projeta para esse jogo? Olha, eu projeto um jogo aberto, tá? O CRB em casa, ele sai pro ataque, ele costuma pressionar o adversário, usar muitas pontas, né? Onde o Coxa tem deficiências na marcação. É um caminho, né, que o CRB pode encontrar ali, já que o Coritiba às vezes deixa muitos espaços nas costas laterais, então pode procurar esses espaços por ali. E o Coxa é um time que joga pra frente, né, também. É um time que consegue impor seu futebol, consegue pressionar o adversário no campo defensivo do mesmo. E lembrando que o Coxa tem a melhor defesa, né, do campeonato. Então possivelmente consegue se defender e partir em possíveis contra-ataques aí. Penso que será um jogo aberto, onde provavelmente o Coxa vai tentar buscar o contra-ataque e jogadas em transição veloz. E se dá favoritismo para alguém? O Coxa é favorito. Mesmo o CRB jogando em casa, o Curitiba chega como favorito pelo momento e também pelas características do time, né? Uma equipe que sabe jogar bem defensivamente, se organizou nisso, né, durante a Série B, vinha com problemas na defesa lá no Campeonato Paranaense, mas conseguiu organizar e hoje é a melhor defesa da Série B e é um time que joga em transição rápida. E aí o CRB tem dificuldades com isso, né? Além de vir no momento ruim. Então, para mim, o Coxa chega como favorito, mesmo sendo fora de casa. E você, Ana? O que você projeta para esse jogo lá de Maceió? Não, concordo com o Gader, o Coritiba favorito. Eu acho que o CRB perdeu um pouco da mão no campeonato, se desequilibrou com o Eduardo Barroca, sem surpresas, né? Mas Coritiba favorito.
pelo campeonato, pelo que vem apresentando e principalmente pelo desespero do CRB. Acredito que o CRB vai se jogar ao jogo, no tudo ou nada, e geralmente não dá certo. O CRB é um mandante forte, né? Acabou perdendo o último jogo lá pro América, mas é um mandante forte, mas de fato tem essa questão da instabilidade que abraçou, né? O CRB ele tem uma história muito parecida com a do Vila, né? O torcedor do CRB, quando o CRB tá bem, ele tá com medo. Ele não precisa estar mal, não. Ele fica com medo é quando tá bem, já tem esse receio da competição, né? Também vejo o Curitiba num melhor momento. Acho que o Curitiba tem mais condições de vencer esse jogo. Vamos para o segundo jogo da rodada. Esse eu já opinei sobre ele. Acho que o Vila é o maior favorito dessa 16ª rodada, jogando o Honesto Brasileiro Valenga contra o Operário. O Operário é um time que parece que parou lá no Campeonato Paranaense, né? Eu esperava muito mais do Operário nessa Série B, mas acho que jogando dentro do Oba, o Vila é bastante favorito contra o Operário. E para você, Ana? O Vila é bastante favorito. Se o Vila quiser sonhar com o G4, ele precisa vencer esse tipo de partida, ele precisa consolidar esses favoritismos. Só que eu tenho um pouco de receio de colocar esse favoritismo que você falou do maior favorito, Gerli, justamente nessas situações da decepção, né? Ali que você citou o CRB, que o Vila gosta também de passar esses sustos do torcedor. E vem aí sem zagueiro, não sei o que o Luizinho vai aprontar, mas com certeza o Vila favorito, o Operário, não está se mostrando um adversário competitivo na Série B. No Operário eu gosto muito do Bosquilha, sabe? Acho que é um cara assim, que tá fazendo hora extra lá no Operário, mas é um bom jogador que o Vila tem que tomar cuidado com ele. Mas e você, Gádaro? Você concorda com a gente que o Vila é favorito ou você tem outra visão para esse confronto? Não, eu concordo com vocês. O Vila chega como favorito, 2 vitórias aí, uma fora de casa, né? Que é uma coisa que o Vila sofre demais para conseguir, mas conseguiu na rodada passada uma vitória importante em cima da Ferroviária. E assim, se você pegar o corte recente, né, da Série B, o Vila perdeu pro Amazonas e, se não me engano, teve mais uma derrota. Acho que foi o Botafogo de Ribeirão Preto, posso estar enganado, tá? Mas teve mais uma derrota. E foi só de derrotas dos times de baixo da tabela. Sabe, se você pegar as outras derrotas que o Vila teve, foram para equipes que ou estão no mesmo patamar ou acima. Então, nessa competição particularmente, o Vila até que vem bem quando enfrenta equipes que estão mais instáveis do que ele. E acho que foi o Criciúma, se não me engano, que foi a outra derrota, né? Que tá do time que tava mais abaixo que ele. Então vai pegar um Operário que vem de, se não me engano, 3 derrotas. Inclusive o último jogo foi uma derrota, né? O Operário perdeu de virada o jogo. Então é um momento muito instável da equipe que foi campeã do Campeonato Paranaense. E isso mostra, né, que estadual também a gente tem que deixar um pouco de lado, porque muda o patamar completamente quando você chega na Série B. E nesse jogo o Vila buscando uma terceira vitória seguida, né, tentando se firmar para aproximar-se mais do G4, chega como franco favorito. Tem que tomar cuidado, porque isso aí, né, a gente já tem aquele pé atrás, né? O Vila favorito em casa, pegando o time mais em baixa. A gente sabe que assusta um pouco, né? A gente já viu isso em outros carnavais. Mas falando assim de forma fria, o Vila é de fato favorito. Aqui agora vamos para o terceiro jogo, né, dessa 13ª rodada. Esse duelo será no sábado, dia 12, 16 horas, lá no Jorge Ismael de Biase, Novo Horizontino e América. Esse confronto aqui, para mim, é o mais difícil prognóstico, sabe? Eu vejo, por exemplo, o Novo Horizontino teve aquela sequência que o Gader falou, de 5 vitórias, mas depois dela ele já emendou 3 sem vitória, né? Foram 5 vitórias seguidas, agora já vem de 3 sem vencer. O América vem saindo bem fora de casa, mas dentro de casa ele não consegue. Ele ganhou do Vila fora, empatou em casa com o Criciúma. Aí ganhou do CRB fora, perdeu em casa para o Atlético. Então o time do Anderson Moreira ele fica naqueles arranques. Já viu quando a gasolina tá acabando? Você dá um arranque e fala, agora vai, aí ele para. Aí vai de novo, para. Quem tem carro velho sabe do que é que eu tô falando. Então, assim, para mim é um duelo de um prognóstico muito difícil, sabe, esse lá. Eu vou dar um leve favoritismo pro Novo Horizontino por jogar em casa, mas assim, é aquele favoritismo que você tem desconfiado, quem mexe com aposta esportiva é aquele assim, eu vou apostar e acho que eu vou perder, já viu esse negócio? Então, é eu nesse Novo Horizontino aí contra o América, vou dar esse leve favoritismo para o Novo Horizontino. E você, Gada?
Eu até comentei, né, que eu acho o Novo Horizontino o mais favorito nessa rodada, se você for pegar em números frios, tá? Em questão mais analítica mesmo. Mas tem que levar em consideração também o futebol que é apresentado por cada uma dessas equipes. Você foi muito preciso no que você falou, a América joga bem fora de casa, porque costuma jogar muito bem na transição, né? Com contra-ataques. E o Novo Horizontino certamente vai sair para o jogo nessa partida e certamente vai deixar espaços para contra-ataques. Então pode ser uma surpresa o América conseguir, né, um desempenho melhor e até um resultado positivo, que não seria de fato tanto surpresa, porque como você mesmo falou, né, Eliezer, tem bons resultados positivos aí fora de casa, né, nas últimas rodadas. Mas eu ainda acredito que o Novo Horizontino ainda assim é favorito. E se conseguisse fazer um gol rápido, aí consegue segurar o placar. E você também, né, Ana, assim como o Gader, tinha colocado o Novo Horizontino como o maior favorito desta rodada, né? Sim, por jogar em casa, por ter um elenco muito forte, eu acho que o elenco do Novo Horizontino é muito experiente e ano passado eles sofreram com essa oscilação, eles aprenderam o caminho e permaneceu muita gente. Então, vejo o Novo Horizontino seguindo nesse mesmo ritmo de 2024. Não acredito que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. Mas sobre esse jogo específico, o América também levou uma pancada muito forte na última rodada, tem que ver até emocionalmente, né? Como que o time do Anderson vai corresponder. Por isso, o favoritismo ao Novo Horizontino. Agora vamos para um jogo aqui para mim é de tirar pica-pau do oco, como diz no interior de Goiás, sábado também, 18h30. 18h30 a gente ainda tolera, sabe? Passou de 9 da noite, aí que nós começamos a falar mal. Vocês sabem aquela frase, vocês da imprensa, o pessoal usa muito isso, né? Vocês da imprensa, no caso, nós da imprensa, a gente começa a falar mal de 9 em diante. Mas Paysandu e Atlético, 6h30 a gente ainda tolera. Jogo lá na Curuzu. E aí, Gader, o que é que você projeta para esse duelo entre o Papão e o Dragão? Cara, é um jogo de afirmação pro Atlético, né? Precisa vencer porque vem de uma vitória em casa, precisa se reafirmar agora no campeonato. Teve um momento complicado que foi a derrota no Clássico, mas conseguiu se reerguer e precisa mostrar que tá de volta no campeonato de fato. Precisa voltar a aparecer na parte de cima e para isso tem que vencer também fora de casa. Quem não vence fora de casa não sobe para a Série A. Se a ideia é subir, tem que vencer. Só que nós estamos falando do Papão da Curuzu, que vem numa crescente desde a mudança do técnico, né? Saída do Luizinho Lopes fez um bem danado o Papão. E aí, com isso, nós temos um jogo muito complicado. Eu diria que é um equilíbrio muito forte. Favorito aí, cara, é difícil, tá? Porque o lado do torcedor fala que o Atlético é favorito. O lado analítico, dado o momento, fala que é parelho. Porque eu não consigo dizer que o Paysandu, mesmo com os resultados mais recentes, chega como de fato favorito. Só pelo fato de estar jogando em casa. Até porque não é um bom mandante, né, nessa competição. Então, eu diria que é uma equipe muito parelha, tá muito equilibrado. Eu vou colocar o Atlético favorito só pelo carinho aqui, tá? Se Mas você não é quiser um jogo colocar muito favorito, equilibrado. aqui, ô Gader, se você não quiser colocar favorito, aqui no Futebol 62 existe um empate, né? Porque tem lugar que não tem empate no futebol, né? Mas aqui Aqui eu acho que existe é a um. possibilidade do empate, você pode ficar à vontade. Pro Atlético seria bom a vitória, o empate não seria um problema, porque você arrancar um pontinho fora de casa nunca é ruim, melhor do que perder, com certeza. Mas nesse jogo eu acho que tá aí um equilíbrio, viu? Uma possibilidade de um resultado de empate mesmo, tá? E você, Ana, o que é que você espera de Paysandu e Atlético? Eu espero estar o jogo mais equilibrado da rodada. O Paysandu que vem nessa crescente com o Claudinei Oliveira. E o Atlético que, tirando o clássico, vem uma crescente. Você mesmo apresentou os números, Gerli. É o segundo melhor colocado nessas últimas 5 rodadas. Acho que o Atlético está engasgado demais com o clássico ainda. Deixa, segue a vida. E isso vem atrapalhando ainda, né, o bom ambiente do Atlético para essas partidas. É o Watson a todo momento falando em reforços, cobrando o time, e parece que o Atlético não vai seguindo no campeonato. Por essas questões, porque parece que o Atlético está pensando muito no passado e no futuro, eu coloco o Paysandu como favorito. Assim, é um jogo de duas equipes que melhoraram no campeonato, isso é uma verdade. São equipes que melhoraram no campeonato. Não o suficiente para chegar onde querem. O Paysandu não deu conta de sair da zona do rebaixamento e o Atlético não deu conta de sair da segunda página, né? Foi uma melhoria, assim, melhorou a febre, mas ainda não está
ainda não está 100%, mas realmente é um jogo de prognóstico difícil. Eu acho que o fato de jogar lá em Belém ajuda o Paysandu, mais do que pelo Paysandu, pelo Atlético. Eu não consigo ter confiança no Atlético ainda fora de casa, sabe? Não é aquele time que transmite para a gente, que chega, que faz resultado. Então eu dou o favoritismo, um leve favoritismo ao Paysandu por isso, pelo fato do jogo ser em Belém e por o Atlético não conseguir ser esse visitante incômodo. Já incomodou o Atlético Paranaense, incomodou, conseguiu aquela vitória importante lá, mas aquele jogo até agora ele é uma exceção na vida do Atlético nessa Série B. Então vamos ver se o Atlético consegue manter, mas para mim o favorito é o Paysandu. Agora vamos para outro jogo no sábado também, e esse às 20h30, quase na hora da gente começar a reclamar, lá na Arena da Baixada, entre Atlético Paranaense e Goiás. E aí, Ana, o que você imagina para esse confronto? Duas equipes que já se enfrentaram muitas vezes, né, em Série A, principalmente, em Série B, em outras competições. O que você espera de Atlético Paranaense e Goiás? Então, sábado, 20h30, a gente já reclama, Gerli. Aí já não dá, não. Mas, enfim, Mas falando, aí é uma falando de. reclamação de solteiro. É verdade. Quebrou a banca aqui, Gerli. Vamos lá. O Atlético não vem bem na Arena da Baixada, mas está entrando novamente no campeonato. O Goiás, nessa oscilação, é difícil o prognóstico. Uma Série B muito equilibrada, os times muito equilibrados, né? São jogadores parelhos. A gente compara time a time, nunca destaca alguém excessivamente. Mas eu, eu vou no Atlético Paranaense por um belisco, assim. Um, por um trisco, né, como diz aqui em Goiás. E você, Vitor? O que tem favorito para você e por quê? Olha, eu concordo com a Ana. O Atlético Paranaense ali por um pentelésimo de pentelho, assim, a gente coloca Pela linha do VAR. Eu diria que pelo fato de estar jogando em casa, tá? Aqui a É. gente tem todo o costume do time já com o seu gramado sintético, tem a questão da própria torcida que vai apoiar, tem até um bom momento, o Atlético Paranaense vem numa crescente, mesmo que tenha tido alguns resultados negativos aí nas últimas 5 rodadas, mas também teve resultados positivos, então consegue mostrar um princípio de estabilidade. É uma equipe que cresceu no campeonato, começou muito mal a Série B, mas agora começa a mostrar um pouco mais de movimentação ali na frente, né? Consegue ter uns jogadores com mais postura ofensiva, mais eficiente. E vai receber o Goiás, que está no seu período de oscilação, né? Vem de um empate em casa, ontem empatou com o Criciúma, e é um momento que o Goiás precisa se reafirmar, voltar, né? A vencer, só que vai jogar diante da torcida adversária. E vai precisar demais dos reforços que estão chegando para a janela de transferência. Essa partida, o Atlético Paranaense, mesmo que por pouco, eu acho que é um pouquinho favorito, sim. Eu também concordo com vocês, eu dou favoritismo ao Atlético, apesar do Atlético estar quase sempre no agora vai, né? Agora vai, acaba não conseguindo dar uma sequência grande de bons resultados, mas a confiança lá deu uma aumentada, venceu o último jogo lá na Arena contra o Remo, um jogo de virada, depois vence um jogo fora de casa, que é sempre difícil vencer fora de casa na Série B, o Goiás passando por essa oscilação, apesar do Goiás ser o visitante mais indigesto que existe na Série B, é o Goiás já fez 13 pontos fora de casa, mas mesmo assim, eu acho que esse é o jogo mais difícil do Goiás no campeonato até agora, sabe? É o pior momento você pegar o Atlético lá. Muita gente pegou o Atlético lá em momentos mais interessantes, mas esse com o Atlético subindo, eu acho que o Atlético é um time que vai subir para a primeira divisão. Ele não está no G4 hoje, mas eu acho que ele vai subir para a primeira divisão. Quando chegar lá na 38ª rodada, ele vai estar entre os quatro. Então eu dou o favoritismo também ao Atlético Paranaense. Seguimos agora, os goianos já foram todos, né? Criciúma e Ferroviária, jogo do domingo, 16 horas lá no Heriberto Rilse. Eu vejo o Criciúma como favorito. A Ferroviária era um time mais estável, parece que está perdendo força dentro do campeonato. Vamos ver se o Criciúma joga contra as equipes do meio da tabela, como ele joga quando ele enfrenta os maiores, né? Porque o Criciúma às vezes tem isso também. Mas para mim o Criciúma é favorito. E para você, Gada? Criciúma chega favorito, mesmo com a Ferroviária tendo tido uma melhora, né? Nas últimas rodadas conseguiu alguns bons resultados, mas teve uma derrota em casa. É um momento onde a Ferroviária precisa mostrar que vai permanecer na Série B.
porque ela briga ainda ali na parte de baixo da tabela, assim como o próprio Criciúma, mas o Criciúma teve uma boa melhora no mês de junho mesmo. O Criciúma só teve uma derrota, e foi justamente num clássico. Lembrou até o Atlético, né? Só perde em clássico. Mas o Criciúma teve uma derrota apenas do clássico pro Avaí, e nesses outros jogos, vitória ou empate. Então o Criciúma vem num bom momento, apesar de que não é um bom mandante, isso é surpreendente, né? É um time que joga bem em casa sempre, geralmente é um time muito difícil de se bater no Heriberto Wilson, mas é complicado colocar a Ferroviária mesmo assim como favorita, né? Na minha opinião, o Criciúma chega favorito nesse jogo. E você, Ana, tem favorito? O Criciúma, mesmo com todas essas pontuações, eu acho que tá faltando camisa para a Ferroviária na Série B. Eu tô sentindo isso nessa. Quando a competição começou a se desenvolver, eu tô vendo essa perda de fôlego e muito mais, às vezes, por camisa mesmo, aquele time que falta algo. Enquanto o Criciúma, mesmo não jogando bem em casa, vem mostrando uma oscilação, porém caminhando para se reequilibrar na competição. Agora o próximo duelo, Chapecoense e Remo, esse jogo no domingo, 18h30, lá na Arena Condá. O Gada já destacar esse, e você também, né, Ana, como um dos principais jogos desta rodada. Mas o que é que você projeta em termos de favoritismo, Gada? Como favorito aí, esse talvez seja tão equilibrado quanto o Paysandu, tá? Com o Atlético. Eu acho complicado você poder cravar alguém nesse jogo, porque a Chape é uma oscilação só. Antes das últimas duas derrotas que a Chape teve, era vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. E independente, se fosse em casa, fora, é uma oscilação lascada. E o Remo, basicamente, vinha de duas derrotas, teve uma vitória na última rodada, né? Conseguiu vencer o seu último jogo diante aliás, venceu não, ele empatou, né? O seu último jogo diante do Cuiabá. Cuiabá. Isso, teve uma vitória antes, né? Contra o Na rodada anterior. Atlético, lá em Minas. Exato. Então, agora o Remo vem se reaparecendo de volta, né? Porque ele estava postulante a G4, postulante até a título, né? Mas começou a oscilar e agora tá até fora do G4. Mas é um time muito forte, é um time que tá muito bem montado, tem um elenco muito bom. A Chape também tem um bom time, tem um elenco bem formado. Então eu coloco esse aí como um empate, assim como eu coloquei do Paysandu e Atlético. Acho um jogo muito equilibrado e eu apostaria no empate. E você, Ana? Cheirinho de empate também, Gerli. A Chapecoense, por mais que seja muito difícil jogar contra ela na Arena Condá, o Remo vem se reequilibrando novamente na competição, mas ainda não está 100%. Nem tecnicamente, nem nos bastidores. E isso influencia muito. A gente vem acompanhando as notícias de Belém e tem sempre uma polêmica, uma pequena bomba por lá e que está afastando o Remo do objetivo de permanecer no G4, de entrar no G4 definitivamente. Então, dentro do campo, refletindo tudo isso, eu sinto um cheirinho de empate. E aqui, eu acho o time do Remo mais time que o da Chapecoense, sabe? Acho que o time do Remo é melhor do que o da Chapecoense. A questão é que fora de casa, apesar de ter vencido a última vez, o desempenho do Remo cai demais. O Remo é um time muito caseiro dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Chapecoense, que também é muito caseira, né, a primeira derrota dela ela tinha perdido para o Curitiba lá no início do campeonato e agora perdeu para o Goiás, mas ela é um time que tem um bom aproveitamento dentro de casa. Eu vou dar favoritismo à Chapecoense pelo fato disso. A Chapecoense é uma mandante boa, enquanto o Remo não consegue ser esse visitante que ele precisa ser para entrar dentro do G4. Próximo jogo aqui, dia 14, na segunda-feira, né, 19 horas, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, em Minas Gerais, Atlético e Avaí. Até vocês apontaram que aqui poderia ser a zebra, né? Então, logicamente, vocês consideram aí o Avaí favorito, eu acompanho, e nós não vamos brigar por causa disso. Botafogo e Volta Redonda, eu apontei esse jogo como a possível zebra, porque eu não gosto do Botafogo jogando dentro de casa. Mas por Volta Redonda ser zebra, eu preciso achar que o Botafogo é favorito. Então o Botafogo é favorito, mas eu tenho essa desconfiança do Botafogo jogando lá em Ribeirão Preto. E você, Ana, o que é que você imagina para esse jogo, assim, de dois times do interior, né? Você tem um time do interior de São Paulo contra um do interior do Rio de Janeiro. Dois times do interior, dois times que ainda não mostraram a cara no campeonato, apesar do Botafogo, como você bem pontuou,
estar jogando melhor fora. Só que o jogar dentro de casa na Série B ainda pesa muito. Por mais que o time não tenha números expressivos, você sempre espera que não, agora vai. Dentro de casa, agora vai. Por esse detalhe, eu acredito no Botafogo favorito. E você, Gada, tem favorito? Para mim o Botafogo, ele é favorito de fato, por essa questão que a Ana falou. Pelo fato de estar jogando em casa e se sentir mais confortável, né? O Volta Redonda, ele por mais que ele tenha, seja um time aguerrido, a gente vê nos jogos que ele realmente se entrega bastante, é um time que tem muita raça, mas falta uma efetividade ofensiva, é um time que tem dificuldade de finalização, dificuldade de finalizar em direção ao gol. E o contra-ataque do Volta Redonda costuma sofrer. Eu acompanhei alguns jogos, são jogadores que a gente já conheceu, como o Max, né, que já passou por aqui. São jogadores que sofrem um pouquinho quando tá com a bola no pé, tá? Vamos ser bem sinceros. Mas que demonstram muita raça, muita determinação, mas estão com essa baixa ofensiva. Do lado do Botafogo também não é essa maravilha, ofensivamente falando. Inclusive, são dois times que têm uma baixa efetividade ofensiva, mas o Botafogo joga em casa, né? Então a gente coloca ele como favorito. E aqui temos o último jogo, esse vai ser na terça-feira. Essa rodada da Série B agora duram quase uma semana, né? Elas começam na quinta de uma semana, terminam na terça da outra, que é Cuiabá e Amazonas, lá na Arena Pantanal, terça-feira, 19 horas e 30 minutos. E você, galera, projeta o Cuiabá é favorito ou esse momento atual do Cuiabá pode complicá-lo? O momento é ruim, mas o Cuiabá chega como favorito, né? São 3 derrotas e um empate nas últimas 4 partidas, cara. É muito ruim, cara. Assim, você não esperava isso do Cuiabá de jeito nenhum. Esperava o Cuiabá brigando lá em cima. Mas a gente tá falando do Amazonas, que é uma troca de técnico por semana quase. E, assim, um momento muito instável tecnicamente. É um time que tem suas qualidades, mas falha muito na parte tática. Um time que tem problemas de se posicionar em campo. E vai pegar um Cuiabá que precisa se reerguer e se reafirmar na competição. E vai jogar em casa, né? Então, pra mim, Cuiabá chega como favorito. Eu também acho que o Cuiabá vai acabar com essa má fase nesse jogo contra o Amazonas. Vejo o Cuiabá como favorito. É mais time, joga dentro de casa. Essa má fase não vai perdurar para sempre. E você, Ana? Tem Gerli, uma chance de zebra aí ou o Cuiabá é mesmo bem não, favorito? eu quase soltei aquele meme, né? Se não ganhar do Amazonas, vai ganhar de quem? Aí eu lembrei do Vila, mas enfim. É, Cuiabá é muito favorito, vou falar dessa forma mesmo, pelo que o Amazonas vem apresentando no campeonato. Então está aí, nós fizemos os prognósticos aqui dos 10 jogos, né, além das outras citações em relação ao maior favorito. Errar acontece, mas nós temos coragem de falar e de analisar para você, levar torcedor. Aqui ninguém vai dizer que tal time vai ganhar o jogo, isso não é análise, é palpite, né? Então a gente faz as análises em cima do que cada um entende de cada jogo, e a Série B, sem dúvida, muito equilibrada, é muito mais difícil fazer isso na Série B que na Série A, sabia? A Série A é bem mais suave, a Série A tem muitos encontros desiguais, na Série B já é uma coisa bem mais equilibrada. Obrigado, Ana, por mais essa participação aqui no prognóstico da rodada. Eu que agradeço, Gerli, foi um prazer conversar com você, com o Gader, nesses prognósticos. Vamos ver no decorrer da semana como que isso vai se desenvolver. Exatamente. E Gada, muito obrigado, muito bom ter você aqui no Futebol 62 pela primeira vez, e como eu citei, essa vai ser a primeira de muitas. Você trouxe aí muita qualidade, muito conteúdo para o nosso internauta. Pô, eu que agradeço de coração aí a participação, agradeço aí essa troca de conhecimento maravilhosa com você, com a Ana Lívia e com você, torcedor aqui do Futebol 62, que tá sempre aí com a gente. Agradeço demais e, cara, vamos para essa rodada aí, torcendo por principalmente bons jogos e bom futebol. Exatamente. E boa sorte aos goianos nessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vocês eu agradeço a audiência, muito obrigado. Deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, também te convido a se inscrever. Pode discordar das nossas opiniões à vontade no chat, isso faz parte. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.